Olá, mulheres lindas! Mais uma sexta-feira nós estamos aqui juntas para compartilharmos mais um tema que vai ser muito importante para você, foi importante para mim e que também vai te conectar mais ainda nessa jornada de autoconhecimento, de descobertas, de acolhimento. Então, o mais importante desses 21 sextas-feiras que estamos aqui é o quanto que nós estamos conseguindo trazer para a nossa consciência aquilo que a gente de fato está aprendendo. Não só aquilo que a gente está compartilhando, mas aquilo que você está desenvolvendo no seu dia a dia e escrevendo no seu diário de bordo e trazendo como prática na sua vida. Isso vai fazer diferença. Se a gente ficar só ouvindo, né, só escutando, mas a gente não conseguir desenvolver uma prática, né, de ter isso em nossas vidas, a gente vai simplesmente fazendo como um certo ditado que eu já há muito tempo ouço, que é aquilo que a gente chama só gordura no cérebro. Né? Então é conhecimento que ele não coloca assim, em prática, que não transforma as nossas vidas, é só gordura no cérebro. Né? Então o nosso convite hoje é para nós olharmos para um tema que eu gosto muito, porque foi aonde, vamos dizer, uma virada de chave também na minha vida. E por que eu estou dizendo isso? Porque falar sobre rejeição, hoje é o nosso tema, medo da rejeição, é um tema que de alguma forma a gente se descortina também, a gente se revela também enquanto que está aqui compartilhando com vocês. O medo da rejeição foi algo que realmente tanto teve a palavra medo como a rejeição, as duas coisas juntas. Aí a gente vai entender um pouquinho por que esse medo da rejeição pode ser um algoz na nossa vida, pode se tornar algo que nos impeça de trazermos outras experiências em nossas vidas, de alcançarmos alguns propósitos em nossas vidas, de a gente até mesmo saltar em alguns desafios, ou até mesmo a gente entender por que a gente está vivendo aqui. E eu quero começar com vocês com um trecho que mais me chamou a atenção no capítulo do livro do Alboni, que foi: o que nos protege do exterior é também o que nos impossibilita de acessá-lo. Olha que frase marcante! O que nos protege do exterior é também o que nos impossibilita de acessá-lo. E aí eu trago isso para o nosso bate-papo de hoje, né, para a gente conversar um pouquinho, porque quantas vezes nós criamos muros para nos proteger. Mas esses muros, eles não chegaram do nada, eles vieram de algumas experiências, de algumas, eu falo mesmo de algumas dores, ou de algumas imaginárias que nós vamos alimentando dentro de nós, né? E esse imaginário, esse medo, vai provocando também na gente o quê? A gente também se afastar das pessoas e se afastar também de algumas experiências. O medo de rejeição também ele vai, além dele ser, vamos conceituar o medo, né, fora dessa rejeição um pouco, o medo, ele é algo universal, né? O medo é algo que está presente de uma forma silenciosa, mas também muito poderosa, tanto no sentido positivo. Alguma pessoa até me diz, mas o medo não tem nada de positivo. Ele tem sim. Alguns momentos o medo pode sim nos guardar, nos fazermos ficarmos mais antenados, a olhar mais para aquilo que está diante da gente com mais cuidado. A gente até mesmo fica muito mais cuidadoso, mas o medo, quando ele nos paralisa, quando ele nos paralisa de fazermos alguma coisa ou de agirmos, aí sim, esse medo ele é prejudicial.
Mas quando ele é o medo de sobrevivência, esse é natural. Esse faz parte da sociedade de nós, né? Da sociedade humana. Por quê? Porque o medo, ele faz com que a gente até, se você vê, por exemplo, se não muito, mas um exemplo de uma cobra que passa ali, se você de repente tem medo, você vai ser cauteloso em não ir para ali, você se afasta, vai para o campo, né? E desvia de caminho, não? Ou então, se você sabe que tem ali, você nem vai para aquele lugar. O medo, nesse caso, é o medo que está te protegendo. Mas o medo que te paralisa é aquele que não te permite você vivenciar alguma coisa, porque você está com o medo imaginário, com o medo que ainda você nem sequer se questionou, se perguntou. Você está criando medos aí dentro, que às vezes não é verdade, está só na sua cabeça, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre esse medo silencioso, esse medo que ele é um medo também universal, é um medo poderoso, que é o medo da rejeição. E eu quero começar compartilhando com vocês um pouquinho sobre a minha própria experiência, né? O medo da rejeição surgiu por uma experiência que eu tive aos meus 16 anos. Eu, como toda garota, né, fazendo ensino médio, sempre muito estudiosa, eu me interessei por um jovem mais velho do que eu na época, engenheiro, estava terminando engenharia, e eu fiquei muito interessada por ele. Ele também admirado, né, ficou me admirando e até chegou a me conhecer a ponto de ir na casa dos meus pais, tentar me pedir em namoro para o meu pai, aquela coisa muito de calçada, né? Mas, ao passar dos dias, ele teve a oportunidade de conhecer pessoas do meu convívio na escola. E aí ele conheceu uma amiga de conversar, amiga de eu contar alguns segredinhos meus. E eles, quando é um belo dia, eu saio da escola, né? Aí eu não estou fazendo a questão do que ocorreu, tenha sido falha minha ou alguma coisa que eu não tenha tido, de fato, o compromisso desse relacionamento, no sentido de estar envolvida. Eu ainda estava com 16 anos, muito ainda envolvida com os estudos, mas ele acabou conhecendo essa garota e um belo dia eu saio da escola e encontro os dois de mãos dadas, né? E eles estavam ali juntos se curtindo. Eu até depois perguntei para ela como foi, onde ela tinha conhecido, que não fosse por mim. Eu também para ele, e nenhum dos dois me disseram nada. Fiquei no vácuo, no silêncio, né? Isso, quando eu disse para ele e eu falei do que eu estava sentindo, ele simplesmente não teve muito, não me deu muita resposta. Simplesmente se afastou de mim. Aquilo criou um grande monstro na minha cabeça e nas minhas emoções. Eu fiquei logo me desqualificando. Quem será que eu não deveria ser uma garota atraente? Eu não era uma garota inteligente, eu não era uma garota simpática, por isso que ele tinha ficado com a minha amiga. Olha, e criei muitos e muitos medos. E eles só foram crescendo durante um tempão na minha história. E aí já te convido a você, quando a gente lançar o livro, que vai ser em janeiro, vamos ter um livro. E eu tenho um capítulo nesse livro, eu escrevo muita coisa sobre esses processos de mudança, de transformação na minha vida. E que eu trago aí um ponto, né, de análise, de a gente conversar nesse capítulo, sobre essa prosperidade feminina que hoje eu tenho em minha vida. Tá? Então, por que eu trouxe esse exemplo? Porque essa primeira experiência com a rejeição, que nem em si foi uma rejeição, mas foi que a rejeição que eu criei na minha cabeça, nas minhas emoções, eu fui levando esse medo da rejeição para vários outros relacionamentos, não? E para várias outras situações na minha vida. Então, o medo da rejeição, muitas vezes, nem é real. Ele é imaginário. A gente cria cenários, respostas e julgamentos. Eu criei 1001 respostas para aquele momento que eu vi. Eu criei as minhas respostas, eu fiz julgamentos, né? Eu também criei cenários, tudo isso. E sem perceber, nós passamos a viver dentro
de uma prisão construída. A gente vai construindo uma prisão imaginária, né? Ou seja, a nossa mente absorve aquilo que a gente olhamos, e olha que a gente está falando muito sobre isso nas quartas-feiras, na Gotas do Despertar, sobre a questão da comunicação não violenta, e um dos aspectos muito importantes é sobre a observação. Então, às vezes nós não observamos os detalhes de algo que acontece, mas a gente já avalia, e essa avaliação muitas vezes ela é muito dura, e ela acaba criando em nós uma identidade, né? Uma visão, vamos dizer assim, petrificada de alguma coisa que aconteceu, de alguma coisa que a gente viu. E a gente nem passa pelo nosso nível de consciência de nos questionar por quê, né? O que foi, o que estava por trás daquilo ali, o que diante daquela pessoa, qual era a situação, qual era o sentimento, que necessidade ela tinha, né? Então a gente acaba criando esse aspecto duro, né, com a gente mesmo. Então, eu trago aqui pra gente esses pontos, que é o medo de desagradar, o medo de errar, o medo de não pertencer, o medo de ser julgada. Isso aí, gente, acaba criando uma certa solidão. Algumas mulheres, e aí eu falo de mim, a gente, quando tem essa experiência da rejeição, a gente cria um mundinho e a gente se isola. Ou quando a gente se isola nas emoções, né, nos relacionamentos, a gente vai criando outras saídas. Ou a gente se torna, como eu fiz, uma mulher que só queria saber de trabalho, uma jovem que queria só estudar, trabalhar, né? E a gente acaba tendo essa coisa da mulher guerreira, de uma identidade forte, de alguém que é bem-sucedida, e a gente vai colocando debaixo do tapete algumas situações e algumas emoções que a gente não, de alguma forma, a gente não vai trazendo essas emoções para um nível de consciência, para pensar sobre o que estamos sentindo e até dar nomes para aquilo que estamos sentindo. Então, o que acontece? A gente se isola também. A gente se isola ou dos outros e acaba vivendo um isolamento sozinho, e isso é muito perigoso, ou a gente cria outras saídas, né, para superar ou até mesmo para camuflar esse medo que a gente tem da rejeição. E por vezes a gente acaba não entrando em novos relacionamentos, em novas possibilidades de trabalho, em novas propostas. E, às vezes até de um convite a gente ignora, a gente não aceita, já com o medo de ser rejeitado. Porque lá dentro da nossa memória a gente vai fazendo pontes com aquilo que está guardado, e aí a gente acaba tendo essa atitude de ignorar, eu não vou, já sei, fulano não vai me convidar, ou não vou fazer parte disso, porque ninguém vai me aceitar, né? Eu não sou boa nisso, por isso não vou me oferecer. Eu não conheço tal coisa, mas como eu não conheço, eu também não vou querer aprender, porque vão dizer alguma coisa a meu respeito. Então a gente vai criando esse mundo, né, de pensamentos a respeito de nós, nos sabotando, né, sendo algoz com a gente mesmo. Então, assim a gente deixa de experimentar, de viver algumas, vamos dizer assim, maravilhas da vida. Por quê? Porque a gente tem medo de ser rejeitado. Eu lembro que eu tinha alguns desejos, algumas coisas que eu queria fazer, e todas as vezes, quando às vezes eu era convidada, eu ficava pensando, não, eu nem vou. Eu nem vou fazer isso, eu não vou, porque de repente eu possa ter uma palavra negativa, alguém pode me dizer alguma coisa que eu não sou boa nisso. A gente vai criando nenhumas desculpas, porque a gente tem o medo de ser rejeitado. E esse medo de ser rejeitado, ela vai trazendo a gente um sentimento muito doloroso, porque a gente vai criando, vai deixando de passar as oportunidades e vai matando também as possibilidades, né? Então, e assim a gente deixa de viver, de experimentar,
né? Outro ponto da rejeição imaginária que eu trago muito aqui para o que aconteceu também comigo é quando a gente entra nessa ideia, né, esse pensamento, esse sentimento, né, do medo de ser rejeitado, a gente fica apenas acreditamos que seria tal coisa, né? E isso já é suficiente para nos paralisar quando nós já passamos por rejeição. Todas as vezes é como se uma luzinha estivesse acendendo, né? Muitas vezes nós não fomos rejeitados, apenas acreditamos que seríamos. Sabe aquela coisa assim, você nem foi rejeitada, mas você já está imaginando que alguém vai rejeitar você pelo projeto que você está apresentando, pela apresentação que você fez, por aquilo que você está realizando, ou até mesmo num convite que alguém te convida. Então, o medo da rejeição, ele pode ser sim o nosso algoz. De que maneira? O medo da rejeição pode ser mais cruel do que a própria rejeição, porque ela nos impede de agir antes mesmo de nós tomarmos uma atitude, ou seja, de tentar alguma coisa. Eu me lembro que em algumas situações eu até me dava desculpas, eu inventava, eu criava alguma coisa, não, na próxima vez eu irei, ou tudo bem, eu vou sim, eu vou receber esse convite brevemente. A gente vai dando essas desculpas e a gente vai criando um mundo cruel para a gente mesmo. Então, a origem do medo, o medo em si, explicando de uma forma bem suave, o medo, nós somos seres sociais. A gente tem um medo presente, né? Lá atrás, a gente ser rejeitado significava um medo de sobrevivência, né? Só que agora, se a gente deixa esse medo ser tão profundo, ele vai morar no nosso instinto e vai passar a ser muito presente na nossa vida, né? Porque o que eu falei no início sobre às vezes ter medo de uma cobra é instinto, medo. Mas você se paralisar e não sair, e não procurar um caminho onde você viu e você ter uma saída, aí esse medo já te paralisou. E eu conto muito a ideia de que eu tinha pavor de viajar de avião. Eu imaginava, antes de entrar no avião, eu ficava imaginando nenhuma coisa, que eu ia ficar sufocada lá dentro, que o avião poderia cair. Olha, imaginava coisas que não... E aí acabava que eu me paralisava e não viajava. Já fui viajar já com 30, quase 40 anos. Então, gente, esse medo, que é o medo do nosso instinto, ele é um medo até que pode ser benéfico. Mas quando ele te paralisa, quando ele domina você, para que você não consiga nem sequer trazer para o nível de consciência, refletir sobre isso e tomar atitudes, aí ele já está sendo um medo paralisante, tá? Então, não é fraqueza termos medo, né? Eu quero ser uma pessoa que eu nunca quero ter medo. O medo é necessário às vezes, tá? Então, não é fraqueza a gente ter medo. Não é falta de coragem também ter medo. É humano. Agora, só precisamos olhar para este medo desta forma instinta nossa, como ser humano. Mas olhar para ela quando ela já estiver nos paralisando. O amor próprio abre o nosso caminho. E quando nós estamos dentro desse imaginário da rejeição, a gente não se permite. E aí o nosso autor, o Fred, ele conta exemplo bem interessante de quando ele estava jovem, ele ia para uma festa, ele ia para um evento e ele nunca ele começava a olhar as meninas, as garotas, mas ele nunca tomava iniciativa, porque ele achava que ele ia ser rejeitado. Ele achava que elas iam dizer um não. E às vezes ele imaginava até que elas iam falar que ele era feio, que ele era uma pessoa que não era agradável, coisas que ele imaginava. E por isso ele não se dava à disposição, até mesmo o interesse de chegar e pedir uma jovem para dançar, uma jovem que ele estava interessado. Ele não fazia isso. Ele simplesmente acolhia ali dentro dele aquele medo de ser rejeitado. Passou muitos anos da vida dele
né, que ele não tomou nenhuma iniciativa em relacionamento, porque ele tinha medo de ser rejeitado. Então, quando você se sustenta por dentro, a rejeição deixa de ser sentença, vira experiência. E a experiência sempre nos ensina. Então, eu pude aprender com a minha primeira experiência e depois de muitas terapias, que eu gosto muito de dizer, gente, que eu procurei um profissional para alguns momentos meus e eu não tenho nenhuma questão de falar sobre isso. Por isso que hoje eu faço parte de uma equipe de mentores, porque eu acredito muito que a terapia ela é muito importante. Ela nos traz a gente olhar mais para dentro com mais lucidez e a gente refletir sobre algumas questões emocionais, nossa, que tá lá, que vem lá na nossa trajetória de vida, na nossa história de vida. Hoje ontem eu assisti um vídeo que uma colega me mandou e eu achei super interessante, de um menino mostrando, né, colocou uns copos de vidro, os copos maiores e um copo pequeno. E ele chamou o pai para dizer para o pai o que eram as dores emocionais, né, que o pai, a família carregava, desde o bisavô. E aí ele foi pegando a água, né, parecia um suco vermelho, ele ia colocando no copo maior, do copo maior ele ia botando no outro e ele ia dizendo, isso aqui eram as dores, as emocionais do meu bisavô, que foi passando por meu avô. Essas dores emocionais passaram por meu pai. Quando chegou no pai, ele pegou um copo de água e começou a jogar naquele copo vermelho, né, escuro, era tipo como se fosse um chamate. E ele ia jogando e de repente foi derramando, e aquela água escura começou a tornar limpa. E aí ele diz que o pai dele, né, parou o ciclo ali. E quando ele pega o copo e coloca dele, que é o filho, que é um copo menor, a água está limpa. Então, o que eu quero dizer com isso? Às vezes, muitas das nossas experiências, das nossas dores emocionais, das nossas rejeições, elas vêm sim ali do nosso histórico familiar. E é por isso a importância do autoconhecimento, a importância da gente buscar um terapeuta, para que a gente consiga aprender a lidar e a descobrir onde a gente pode estar quebrando ou resolvendo, não melhorando aquele ciclo que precisam ser enxergados com mais racionalidade, com mais consciência, para que a gente tome outras atitudes e mude a nossa rota e mude a nossa história. E eu fiz muito isso, né? Então, hoje eu trago para vocês essas reflexões. Primeiro, em relação ao medo, reconhecer o medo, né? Ou seja, em que situações eu sinto mais medo de ser rejeitada? Anota, faz essa anotação. Gente, escrever o que nós sentimos é o que eu chamo de diário de bordo, é uma prática que eu realizo na minha vida. Eu não falo para vocês só por falar, eu faço. Está na cabeceira da minha cama. Eu, antes de dormir, eu escrevo, né? Como foi o meu dia, né? O que eu aprendi naquele dia, o que eu tenho para agradecer, o que eu tenho que olhar melhor. Então, aqui é algo que a gente pode praticar, escrever no nosso diário de bordo. Em que situações eu sinto medo de ser rejeitado? Que oportunidades eu deixei passar por esse medo? O que eu temo perder se eu for rejeitado? Então, a gente responde, vai fazendo essas respostas, né? Então, o autor, o Fred, ele dá um exercício para a gente fazer e eu vou propor esse exercício para nós, tá? Que é, nós vamos escrever no nosso diário de bordo 3 coisas que você gostaria de fazer, mas ainda não fez pelo medo. O medo dos outros, da reação dos outros, a reação da família, a reação dos parentes, das pessoas mais próximas, tá? Então, para cada uma você vai escrever. O que você acha que as pessoas pensariam sobre isso que você gostaria de fazer? O que elas falariam e o que fariam contra você? Depois de responder essas 3 perguntas, agora você vai pegar este papel, você vai rasgar em pedacinhos e vai jogar no lixo. Por que ele propõe isso? Porque são respostas
que se você for olhar, não faz sentido você pensar que você não vai realizar alguma coisa, fazer alguma coisa, porque você acha que vai, vamos dizer, que os outros vão falar, o que alguém vai fazer contra você porque você vai fazer aquilo. Então, esse é um exercício simples, mas que se a gente realizar, a gente vai ver que tem coisas que a gente não está fazendo simplesmente porque a gente também pode ter uma desculpa para não fazer, uma desculpa para não experimentar. Ou porque a gente está falando aquilo, porque a gente está realmente preocupado com o que o outro vai pensar, com o que o outro vai julgar. E aí com também o medo de ser rejeitado. E aí eu te pergunto nessa noite, se você ainda tem esse medo da rejeição, é necessário você responder essas perguntinhas aí, mas você perguntar para você mesmo, por que eu ainda tenho medo de ser rejeitado? Porque no momento que você responde, você vai olhar para essas respostas e, se for necessário, procurar sim apoio para que você possa identificar. Ah, mas eu já sei por quê. Então traga isso para a lucidez, para a consciência, e aí a gente começa a olhar mais para dentro, a busca do autoconhecimento e também nos proporcionando algumas experiências diferentes, experiências novas que mudam, que possam mudar aquilo que a gente estava pensando, que estava só na nossa mente. Um exemplo, claro, eu tenho medo de que eu vou apresentar o meu projeto, eu tenho medo de alguém dizer que o meu projeto é ruim. Tá? Vai lá, apresenta. Se for ruim, você só vai melhorar esse projeto. Mas e aí se ele for excelente, se ele for bom, se ele for agradar com quem você vai apresentar e você está aí sofrendo, achando que ninguém vai gostar? Então, esse medo antecipado, que eu costumo dizer que é igual o peru que morre na véspera, a gente precisa olhar para isso. Gente, eu era assim. Eu sofria por antecipação. Antes da pessoa me dizer uma coisa, eu já estava imaginando o que ela ia me dizer. Antes de uma situação ter um resultado, eu já estava sofrendo pelo resultado. Tá? Então, eu convido a todas nós a olharmos para isso, olharmos para essas perguntinhas, responder no nosso diário, tá? E começar a olhar para nós com amor. E abrir esses caminhos, abrir o caminho interior de nos responder e de buscar as respostas. Gente, e a melhor forma é quando a gente se silencia, quando a gente para um tempinho para nós mesmas e a gente começa a conversar, começa a escrever, começa a olhar. A gente às vezes tem a resposta porque a gente está tendo determinadas atitudes. Tá? Então eu convido vocês a essa prática no diário de bordo, convido vocês também a olhar mais para isso, para aquilo que nós falamos, né? Ou seja, escreva no seu diário. Se eu não tivesse medo da rejeição, hoje eu daria o primeiro passo em que você daria o primeiro passo se você não tivesse medo da rejeição? O menor passo possível que eu posso dar essa semana. Qual o passo pequeno ainda que eu posso dar essa semana? E eu tenho praticado isso, gente. Eu tenho criado as minhas metas, meus momentos semanais. E eu sempre digo, ainda que eu faça pequeno, que maravilha, eu celebro por isso. Porque a cada passo que eu dou pequeno, depois no final ele está uma realização maior. Né? Então, eu encorajo vocês a isso, tá? Você não veio ao mundo para se esconder. Nós viemos ao mundo para brilhar, para sermos luz e sermos sal da terra, iluminar vidas e salgar ambientes, eu sempre falo isso, onde você pisa a planta dos seus pés, que lugar que você toca, você está tocando com a sua luz, você está tocando com o seu sal, você está tocando com as suas boas palavras, com a sua vivência. Então, é isso, você veio para viver, para sentir, para agir. A rejeição, ela pode doer, como ela doeu na minha vida, mas depois veio o amor próprio e eu descobri que é isso que sustenta a nossa vida. É quando nós nos amamos, quando nós nos respeitamos, quando nós nos acolhemos e respeitamos o nosso ritmo, porque nosso ritmo não é igual ao do outro, não é igual ao da outra. Você tem o seu ritmo próprio, respeite, olhe para esse ritmo e vá crescendo e dando passo a passo. Tá? E outra coisa que eu gosto de dizer, e o que é mais lindo é que a coragem que cada uma de nós vamos construindo é que vai nos levantando.
e dando passos adiante. E se alguém não conseguir acolher quem você é, lembre-se dessa frase que eu vou te dizer para a gente finalizar. Isso não diminui seu valor. Olha que coisa linda! Independente do que os outros estejam dizendo, ou que ainda que a coragem, né? Vamos dizer, que o amor próprio seja o que te sustenta e a coragem seja o caminho que te leva adiante, mesmo que alguém não consiga olhar isso, o importante é que você olhe e diga, isso não vai diminuir o meu valor. Não é sobre mim isso que está sendo dito, não é sobre a minha capacidade que estão falando. Né? Então, olhar para você. Então, o convite que eu digo essa semana para todas nós é para olharmos para nós e que você se você quiser compartilhar no grupo, escreva uma palavra que represente o passo que você vai escolher dar, mesmo com medo. Então, agradeço a sua presença aqui na Sexta da Essência. Eu espero que esteja sendo bom para você, para o teu crescimento. E até a próxima sexta. Abração.